Estudo no livro de Romanos, no programa da nossa Escola Bíblica Dominical, no segundo trimestre de 2016. Hoje nós temos já a nossa quarta lição de número 4, com o título Jesus Cristo, nossa paz com Deus. Nosso estudo vai envolver o capítulo 5, tirando o verso 1 como texto áureo, verso que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, temos a leitura bíblica dentro do capítulo 5, os versos de número 1 até o número 11. Segue esses textos, verso 1 até o verso 11, que nós estaremos lendo na sequência no desenvolvimento da própria lição. Passando ao esboço, conforme o padrão da Escola Bíblica Dominical, nós temos a introdução e 3 tópicos, que são na sequência paz e esperança, que é desde o verso 1 até o verso 5. O segundo, com o título Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos a destacar o verso 1, colocando em contato com o verso 6 até o verso 11. Terceiro tópico, pecado por meio de Adão e a justiça por meio de Jesus. A análise e desenvolvimento de uma comparação, de uma análise em Adão e em Jesus Cristo. E segue-se a conclusão, encerrando o nosso programa. Dentro da nossa introdução, a primeira parte do nosso texto para discussão e conversa com a classe, diz: Paulo inicia este capítulo com a seguinte expressão: sendo, pois. Isso indica uma inferência fora tomada da doutrina que acabara de ser exposta e demonstrada nos capítulos 3, verso 21 a 4, 25, qual seja a justificação pela fé. Isso nós vimos na lição anterior. O verso 21 do capítulo 3 diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E o verso 25 do capítulo 4 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, na verdade, a nossa lição de hoje e a colocação do capítulo 5, desde o seu primeiro verso, Paulo está dando continuidade ao assunto tratado antes, que diz: sendo justificados pela fé. Numa sequência, ainda no primeiro parágrafo, agora na parte seguinte, ainda lemos: Paulo havia argumentado que esta não é algo próprio do Novo Testamento,
Repito e considero, Paulo havia argumentado que esta justificação pela fé não é algo próprio do Novo Testamento, mas já se manifestara na vida de Abraão, que é o pai de todo aquele que crê, tanto judeu quanto gentio. Ou seja, a justificação, já estava presente no Antigo Testamento. A partir do capítulo 5, Paulo mostrará os benefícios que procedem desta justificação e apontará que quem tem esta nova vida em Cristo está livre da ira. É o capítulo 5. Livre do pecado. Será o estudo do capítulo 6. Livre da lei. Será o estudo do capítulo 7. E livre da morte. Será o estudo do capítulo 8. Não deve ser esquecido que a justificação é um ato declaratório de Deus, é recebida apenas pela fé e é por intermédio de Cristo Jesus. Na sequência do estudo, vendo esta introdução, nos preparando para ver os benefícios da justificação pela fé, nós teremos então, primeiro tópico, paz e esperança, do verso 1 até o verso 5, que nós vamos estar vendo nos textos bíblicos, só que primeiramente os versos 1 e 2, que dizem: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vendo o texto no seu primeiro parágrafo, lemos assim a lição que será tratada na classe. Através de Cristo, o cristão é bem-aventurado, pois sobre ele repousa a esperança da glória de Deus, diferentemente daquele que vive sem Cristo, alimentando-se de alegrias e motivações efêmeras. Os que têm a paz de Cristo são transformados de glória em glória, ou seja, tornaram-se participantes da glória de Deus, como herdeiros, juntamente com Cristo, para também com Ele serem glorificados. A consideração que temos, e expressa também em Tito capítulo 2, verso 13, e depois em 2 Coríntios 3, 18, é que, além da paz, temos uma esperança de glória com Deus no futuro. Por isso o verso 13 de Tito diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E já em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Essas são as considerações de Paulo no início deste tópico. Temos paz com Deus e esperança da glória. Ainda na continuidade, vendo agora os demais versos 3 a 5, e que lemos nas Sagradas Escrituras, e que dizem: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observemos, pois, esta colocação de Paulo: esperança, tendo fé em Deus, por Cristo Jesus, somos justificados, temos esperança da glória, mas também uma esperança que nos dá uma segurança até mesmo na tribulação, nas dificuldades próprias da vida humana ou da carreira do cristão. Observem no segundo parágrafo, no início dele, a colocação que temos na nossa lição, que diz: neste caminho o Senhor não prometeu uma vida sem aflições, mas afirmou que haveria muitas tribulações. Isto é visto na caminhada de Israel, como as tribulações lhe serviram para a maturidade espiritual. Observando o texto João 16:33, bem conhecido, e que diz, Jesus falando: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a palavra seguinte que nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 8, versos 15 e 16, que dizem para nós, lembrando a caminhada no deserto. Deus, é a palavra de Deuteronômio, capítulo 8, verso 15 e depois 16, e que diz assim: Deus que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no teu fim te fazer bem. Então observem que Deus de fato conduziu o povo de Israel por um caminho dificílimo. Tirou do Egito, tirou do cativeiro, conduzia este povo na terra prometida, que manava leite e mel, mas Deus fez passar por um lugar difícil, para ali o homem ser provado, para ali ser humilhado, vamos dizer em outra palavra, quebrantado, para que o coração de cada um se manifestasse nas dificuldades da caminhada do deserto, mas o fim que Deus queria era o bem do próprio povo. Então Deus estava forjando o coração de cada um na caminhada do deserto. Por isso que Paulo disse que se alegrava também, se gloriava na tribulação. Imagina que coisa mais contraditória. Mas sim, ele entendeu que tudo que sucede com aqueles que já foram justificados pela fé em Cristo Jesus, e que Deus permite tanta luta, tanta tribulação ou perseguições pela fé em Cristo Jesus, é para moldarmos, para aperfeiçoarmos, é para no fim estarmos em condições do bem maior, de entrarmos de fato na terra prometida, que agora não é aqui neste mundo, é nos lugares celestiais. Então observe Paulo como entendia tudo isso e suportava com paciência toda a tribulação. Ou como disse que nós lemos agora há pouco, ele tinha esperança, sim, e na tribulação ele adquiriria paciência e em sequência experiência e em sequência esperança reforçada, que não traz confusão de forma alguma, por causa do amor de Deus derramado. Na nossa continuidade do texto, vai ainda dizer, falando dos muitos problemas pelos quais passou Israel, castigos até mesmo de Deus, e a lição diz: os exílios foram grandes exemplos
e muitos justos sofreram junto com os desobedientes. Ao final, muitos judeus puderam rever suas vidas, alguns renovando seus votos de aliança, outros foram fortalecidos pela fé em Deus. A caminhada cristã não é diferente. Paulo afirma que as tribulações levam à paciência, à experiência e à esperança, que não traz confusão, pela presença e operação de Deus, com livramentos e consolações em amor. Observe, por exemplo, algo que nos veio agora à mente: Daniel, que o homem de vida exemplar que nós temos, modelo para todo cristão, nada tinha na vida dele que pudesse desaboná-lo, mas estava em cativeiro, era escravo, mas Deus foi tão fortemente com ele nesse exílio, que ele só foi como que amadurecendo cada vez mais, porque não faltava a presença de Deus. Então a escravidão e outras coisas mais que poderiam sobrevir ou vir sobre ele, nada disso o movia. Por isso podia, com cabeça erguida, entrar na cova dos leões, sabendo que aconteceria o que Deus quisesse que viesse a acontecer, descansado, em paz, não tendo medo de nenhuma forma de tribulação. Mas continuemos na nossa lição, entrando agora já no tópico 2, que diz: paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudo dos versos 6 a 11, mas buscando ainda trazer de volta o verso 1 para interligar os pensamentos nesta sequência. O verso 1 diz, já vimos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 6 vai dizer agora: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos estar até aqui neste verso inicial. Passando ao nosso texto na lição, junto com as classes, no primeiro parágrafo podemos ler: a paz com Deus é uma bênção coordenada à justificação que se realiza sob circunstâncias de sujeição à ira de Deus. E a justificação considera a aceitação do homem diante de Deus como justo. A paz com Deus envolve a restauração ao favor e à luz da presença de Deus. Significa que a ira de Deus não mais ameaça, porque o homem é recebido em Cristo. Não é simplesmente uma mudança de sentimentos, mas uma modificação no relacionamento entre Deus e o homem. É ter saído do estado de inimizade e está agora em amizade, ou seja, em paz com Deus. Não é só ter paz de Deus, mas sim ter paz com Deus. Observe bem essas colocações que temos. Essa palavra tão bonita, quando fala para nós no verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Depois no verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores. Aqui a lembrança de que muitos acham que precisam melhorar para vir para Cristo. E não é isso. É necessário primeiro vir para Cristo para ser justificado e nessa caminhada sim ser aperfeiçoado. Muitos mudam a sequência, querem melhorar, querem ter méritos para ir para Cristo. Estão errados. Jesus já morreu quando nós ainda éramos inimigos, não os conhecíamos. Ou para aqueles que vieram depois da obra do Calvário, que tem quase 2000 anos, Jesus já morreu por nós antes de nós nascermos. Então não precisa ninguém melhorar para chegar a Cristo. É simplesmente pegar o benefício da morte dele em fé. Aí sim, a partir daqui, poderemos sim melhorar, pela graça dele conosco. E o verso 9, tão bonito também, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É interessante observar nisso as colocações que me vem à lembrança agora de Abacuque, quando ele estava surpreso com tanta luta, tanta tribulação sobre o povo dele. Quando Deus falando com ele entendeu a obra de Deus naquela dificuldade toda, foi quando ele pôde expressar daquela forma: pode faltar tudo, esperarei no Deus da minha salvação. E outro texto temos em Isaías também, que fala algo assim, que Deus na verdade estaria passando sobre o mundo, trazendo a sua ira sobre os ímpios, no que também muitos dos justos são perturbados, são afligidos. Mas pois a ira disse: povo meu, vai para o teu quarto e espera a ira passar, e depois virá o tempo em que a terra dará os seus mortos, os sepulcros darão de volta os seus mortos. Então observe bem o que Deus diz para Isaías, para o povo dele que nele confiava, que não merecia aquela luta toda, fosse sofrendo até chegar à sepultura, e lá descansaria, a ira passaria e eles seriam lembrados depois no dia da ressurreição. Algo também que Jó chegou a dizer, desejando muito a morte, porque na morte cessaria a sua aflição, e quando não mais houvesse esses céus, Deus se lembraria dele e viria então a sua mudança. É uma forma de estar na expectativa de uma ressurreição e comparecer diante de Deus em pé de novo, apesar de toda a luta que ele estava passando naquele momento, que poderia depor contra a sua justiça, o que seus próprios amigos falavam contra. Jó, confessa qual é o teu pecado e achará misericórdia diante de Deus. Ele não aceitava essa acusação. Mas observe, passando por tudo isso, vendo a morte à frente como até um alívio daquela aflição toda, mas isso passaria. Haveria uma ressurreição, haveria uma mudança, haveria um novo tempo em que Deus se afeiçoaria a ele, obra de suas mãos. Continuando dentro desse aspecto, avançando no nosso texto, ainda puxando o verso primeiro, que é a base toda do nosso assunto no capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o verso 10 e 11, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O nosso texto em classe
nesse tópico segundo, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tem esses versos 9 a 11, ou 10 e 11, reafirmando a mesma coisa. E o texto junto à classe diz: Deus agora olha para o homem justificado e não o vê só, mas o vê em Cristo, e isso afasta a ira de Deus. Em Êxodo, quando o destruidor passou pelo Egito para a matança dos primogênitos, era Deus derramando sua ira sobre o Egito. Contudo, na casa onde já morrera um cordeiro, a ira de Deus passa por cima. Páscoa, passagem. Ou seja, esta casa estava em paz com Deus por meio da morte do cordeiro. Esta paz não se alcança pelo esforço humano, obras, mas é favor, é graça de Deus através da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do ser humano. Quero voltar ao versos que lemos, 10 e 11, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Lembremos da palavra em Hebreus, que insistentemente o escritor fala de Jesus Cristo como aquele que é sobre todos os que já foram citados nas Sagradas Escrituras, homens de Deus nobres como Abraão, como José, como Moisés, como Elias e tantos mais. Jesus é maior e ele é sumo sacerdote, que está à direita do Pai intercedendo por nós. Então observe a garantia de salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ele já morreu por nós, para nos reconciliar com Deus. Agora nós, reconciliados com Deus, contamos ainda com o sumo sacerdote à direita do Pai, constantemente intercedendo por nós. Então observe como que Deus se dá inteiramente em favor do homem para salvá-lo. Sumo sacerdote dos bens eternos. E observe, Jesus não se apresenta como aquele que vai julgar, mas é como aquele que advoga em nosso favor, intercedendo continuamente por nós. E a palavra de João que acrescenta a isso informações: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, aquele que antes já morreu por nós e agora vive intercedendo também por nós. Na sequência do nosso estudo, atingimos, portanto, o terceiro tópico, que diz: o pecado por meio de Adão e a justiça por meio de Jesus. A argumentação que vai do verso 12 ao verso 21. E assim, esse texto nós repartimos também, inicialmente do 12 até o 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aqui Paulo traz esta consideração, e na primeira parte
do nosso parágrafo no tópico 3, a lição com a classe, lemos: o pecado entrou no mundo através do primeiro homem, e como consequência veio também a morte. O pecado proliferou e gerou consequências ruins para toda a raça humana. Paulo tem o objetivo nestes versículos de fazer comparações e contrastes entre o primeiro e segundo Adão, Jesus. O lado negativo do primeiro, o pecado que traz condenação, e a parte positiva do segundo, a justiça gratuita por meio de Cristo. Esta comparação vai ser desenvolvida dos versos 15 em diante. Mas antes quero voltar no verso 12 e destacar um ponto importante que precisamos ter. O verso 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paremos um pouco nisso aqui. Há um entendimento incorreto de que de Adão para nós passou o pecado. Passou o pecado, dizem. Tanto que chamam pecado original, que passa de um para outro. Não. A palavra clara de Deus por Ezequiel é que a alma que pecar, essa morrerá. Mas de forma nenhuma o pecado do pai passará ao filho, nem o pecado do filho passará ao pai. Cada um dará conta de si. Isso precisamos entender. O que passou de Adão para os seus filhos, para todos nós, toda a raça humana, é justamente a morte. Perdemos a ligação com Deus, e com isso, sem proteção de Deus, sem graça de Deus, diante da tentação, diante das decisões que precisamos ter no mundo, a tendência nossa sempre será decidir pela forma errada. Vamos entender isso. Não temos perfeição em nós, somos falhos. Diante de uma situação, erramos. A nossa justiça são trapos de imundícia. Somos frágeis, na verdade mortos diante de Deus. É uma coisa bem forte, mas precisamos considerar isso. Quando uma criança nasce, ela é inocente, ela não tem pecado, mas tem em si mesmo já a morte. Já nasceu do pó e para o pó irá. Nela deve se desenvolver a chamada, a salvação de Deus, um novo nascimento procedente de Deus, porque nascer da carne e do sangue, isso não dá direito à vida eterna. Precisa nascer de novo. Aí sim o processo de recebermos a natureza divina com direito aos lugares celestiais. Portanto, essa observação. E com isso, observe que Deus, conforme já disse e estudamos em capítulos anteriores, de que Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para depois usar de misericórdia para com todos. Aí, para que o homem soubesse que estava precisando de salvação e de misericórdia de Deus para com ele, aí sim, Deus deu a lei para ficar notório que o homem era transgressor. Diante de uma lei justa, pura, santa, ele falhava. A falha dele, não é da lei. Mas Deus colocou tudo isso para que pudéssemos entender estas coisas. Mas observe ainda no verso 14, essa colocação, usando Adão como o primeiro homem e Jesus como o último Adão.
Um Adão que falha e que traz morte, mas depois um Adão que anda corretamente, cumpre toda a vontade de Deus, pelo qual então conduz à vida. Já começa aqui esta colocação. Jesus, também chamado de Adão, um gerando para a carne e outro gerando para o espírito. Precisamos entender essa diferenciação. Por isso não há salvação fora de Cristo Jesus. Não existe nenhuma possibilidade, nenhuma fresta, porque pelo que alguém possa entrar nos lugares celestiais. Não adianta clamar para a mãe de Jesus, nem para o irmão de Jesus, nem por outros santos, quer seja Moisés, quer seja Elias, quer seja Abraão, quer seja qualquer um outro. Ou se nasce em Jesus para a vida espiritual, ou então, como nascido de Adão primeiro, a nossa situação é morte. Nascemos mortos e vamos para o pó. Da mesma forma, se nesta carreira de vida não encontrarmos com Cristo Jesus e recebemos a adoção de filhos de Deus. Vamos, portanto, em frente, passando agora aos versos 15 a 19, texto lindo que Paulo colocou, que precisamos ler com cuidado. É tão gostosa essa exposição que Paulo fez aqui. Leiamos verso 15 a 19. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação devida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. E fazendo a leitura do nosso texto para junto da classe, nós temos no primeiro parágrafo, na parte final de onde nós paramos, o seguinte texto. E o grande destaque de Paulo, evidentemente, está nos versos 12 e 21, de onde se conclui que o pecado reina na morte, a graça reina pela justiça. Todas as pessoas estão em Adão, por nascimento, ou em Cristo, pelo novo nascimento e pela fé. Por isso, nesses versículos, conclui a doutrina da justificação e prepara o leitor para a doutrina da santificação. Assim, os versos seguintes, que são 20 e 21, leio juntamente com o verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Observe essa comparação sempre que Paulo vem fazendo. Que riqueza! Isso aí dá traz muitas oportunidades de nós comentarmos e vermos a justiça de Deus para conosco, que Ele apresentou em Cristo Jesus. Eu quero voltar um pouquinho atrás, naqueles versos que nós lemos antes, ali mesmo, no verso 15 a 19. Observe, irmãos, a justiça de Deus nos mínimos detalhes. Um homem feito do pó, um homem que era carne, pecou e trouxe a morte para tantos. Olha a justiça de Deus. Precisava de um homem no mesmo equilíbrio para que restaurasse o homem diante de Deus. Mas qual homem? Qual homem? Ou qual mulher? Não há um justo sequer, nem a mãe de Jesus, nem o pai de Jesus, nem os irmãos de Jesus, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, nem Elias, ninguém. Foi quando o próprio Deus, observe bem, o que envolve essa razão? O próprio Deus, Criador, Senhor de tudo, se faz homem, para então, nessa equidade, um homem pecando trazendo morte, agora um homem trazendo a justiça pela obediência. É uma coisa seríssima. Se nós não entendemos Jesus Cristo vindo em carne, nós não estamos no Espírito de Deus. Observe isso, por isso que João depois vai dizer: aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. É sério o negócio. E muitos acham que Jesus venceu porque ele era Deus, né? Então venceu o pecado fácil. Não, ele estava sujeito às mesmas condições nossas. Aí está a justiça de Deus, se fazer homem como nós. E agora um Adão carne e o outro Adão carne, só que um Adão carne que erra e traz morte, e o outro Adão que veio em carne, mas que traz vida pela obediência aos processos da justiça de Deus. É um mistério muito grande. Jesus Cristo que se fez homem, ou Deus Jesus Cristo. É um mistério muito grande, mas a essência está aí, bem clara para nós não nos confundirmos ou acharmos que há alguém que possa nos salvar fora de Jesus. Se esse assunto nós encontramos em Isaías, quando diz que Deus procurou alguém que estivesse na brecha, alguém para ser o que fosse fiador do homem, e não achando ninguém, ele diz: então eu mesmo. Aí ele se posiciona a favor do homem. Mas ele, Deus, fazer justiça não é justo. O homem que trouxe morte, ele estava em carne, então Jesus se fez carne. Essas coisas todas estão também nos profetas, é só nós procurarmos adequadamente e vamos achar tudo isso. Verso 16: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. E a sequência desses versos? É interessante a gente observar que é mais fácil entre os homens destruir, quebrar, desfazer, do que construir, edificar. Sim ou não? E observe que Deus, para edificar, restaurar, construir, Ele veio, Ele mesmo fazendo isso. Agora compare o efeito danoso de um Adão e o efeito benéfico de Cristo Jesus. Aqui é o contrário, o efeito, o poder de Deus é muito maior do que a capacidade do homem de criar problemas ou de errar, e de Deus não poder justificar o ímpio.
Vamos atentar, eu acho bonita uma passagem que está em Gênesis, no capítulo 4, quando Caim mata Abel. Interessante como que Deus conversa com Caim. Onde está teu irmão Abel? Deus sabia. Deus sabia. Mas é Deus chegando-se ao homem ímpio, pecador, homicida, para ver se acham uma palavra de arrependimento ou de remorso, pelo menos, para poder ajudar esse homem que falhou. Mas Caim não quer conversa. Não quer conversa. E o verso 13 temos a expressão de Caim. Verso 13, no capítulo 4 de Gênesis. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. O que ele diz para Deus? O meu pecado é maior do que o Senhor possa perdoar, que o Senhor possa fazer alguma coisa. Aí está o tropeço de muitos que não entendem que Deus nos justifica, nos perdoa por Cristo Jesus, assim, de graça. Ele acha que nem Jesus é suficiente para perdoar o pecado dele. Ele quer fazer mais alguma coisinha para dar crédito, para poder passar no juízo de Deus. É justamente o contrário de tudo isso que Paulo está mostrando. Repito o verso 13 que eu li. Então diz Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. E Caim se perdeu. Mas a nossa atitude de frente a todo esse estudo é o contrário. Nós sabemos que a graça de Deus para nos perdoar e justificar, nos colocar no céu, é maior do que tudo aquilo que podemos fazer de errado. Deus é maior do que nós em tudo. É poderoso bastante para pegar os cacos da nossa vida e reconstruir alguma coisa que possa ir para a eternidade. Só que em Cristo Jesus. E este crucificado. Dando sequência à nossa colocação, chegamos por fim à conclusão que na nossa folha traz para nós a seguinte colocação: Cristo realizou aquilo que era impossível aos homens, obtendo-lhes a justiça, a qual ele lhes oferece gratuitamente pela fé, à parte das obras da lei. Uma vez justificado e tendo paz com Deus, o cristão já goza de uma vida interminável na presença de Deus, que não se interrompe com a morte física. Desta forma, a graça de Cristo apresenta uma nova necessidade, a santificação, que será abordada no capítulo 6. Então observe, tudo que estudamos até o capítulo 4, justificação pela fé em Cristo Jesus. 5. Temos paz com Deus, estamos livres da ira. Mas a sequência natural será, em continuidade, Paulo falando que agora sim temos acesso a uma vida de santificação. A graça em nós, aí sim, pode nos santificar, porque já estamos reconciliados com Deus e em Cristo Jesus temos uma nova natureza, pelo novo nascimento. A lição que temos trazido até agora esteve nesse esboço já apresentado, de uma introdução. Primeiro tópico, paz e esperança. O segundo tópico, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
E o terceiro tópico, o pecado por meio de Adão e a justiça por meio de Jesus. E finalmente a conclusão que apresentamos. Nós temos o nosso textuário que conduziu toda essa lição. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.